Credemi, credewa, credemi hunde. 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 O sagrado, ele não tem preço, ele não tem valor, ele não tem cor. Ele, ele é uma energia a qual a gente é tocado pelo orixá, tocado por uma energia, tocado pelo sentimento de amor. A dedicação que a gente tem ao sagrado já vem de berço. A gente não pode simplesmente dizer, eu achei o candomblé bonito e vou entrar. Porque o candomblé é trabalho, o candomblé é responsabilidade, o candomblé é respeito. Então, isso para mim é o sagrado. O sagrado é a natureza, o sagrado é o sol, é a água, é o ar, é as águas. Então, o sagrado para mim é a natureza. É tudo aquilo que o orixá nos proporciona dia a dia, sem nos cobrar nada por isso. Iniciação é quando a gente tem um chamado, um convite do orixá. A gente não pode simplesmente olhar para uma casa de candomblé e simplesmente dizer eu quero isso para mim, porque candomblé não tem preço, candomblé é um chamado. O candomblé e a iniciação ela é movida por um monte de sentimentos, né, de energias, a qual nos convida a participar daquele estado, daquele momento. Então, a iniciação hoje de um filho ou de um convidado do orixá é transformado pelas mãos de um babalorixá, de suas patentes, de um ogã, de um equede, de um pejigã, a qual o candomblé é um conjunto. E onde essa mesma pessoa, esse mesmo iniciado, ele irá passar por todas essas mãos e por todos esses preceitos. Tudo aquilo, toda aquela passagem de iniciação que o Iaô, que o iniciado tem. Seja um ebó, seja um sacudimento, seja uma retirada de influência, de egum. Então, todas essas passagens fazem parte da iniciação do Iaô, do candomblé, né? Então, são ebós, são feitas obrigações, a qual o iniciado, quando é convidado pelo orixá, né, e é bolado no santo, ele é convidado também a passar por todos esses preceitos que eu acabei de falar. Na Orogan, na Orogan, Totonique. Ebós vai depender muito do que você está passando no momento de sua vida. Então, se existe vários tipos de ebós para cada caminho que você esteja necessitando, esteja passando na sua dificuldade da sua vida. Então, o ebó é muito importante na nossa vida para tratar, para cuidar de cada problema que a gente tenha, seja ele na passagem do nosso caminho. O Bori, ele é uma obrigação onde, quando a gente está um pouco perdido na vida, com a cabeça no tempo,
né, com vários pensamentos que não fazem parte do nosso ser, ele alimenta a nossa cabeça, alimenta nosso caminho, nosso lado espiritual. Então, faz parte também da iniciação de todo e qualquer Iaô. Então, quem passou, seja Doté, seja Doné, seja Iaô, ele vai passar por uma obrigação de Ebori. O Ebori é tudo que a gente também come, o que a natureza nos proporciona. A gente oferta ao Ori, o Ori chamado de Ajalá. Em nome de Olorum, Locom, Bacalaro, Milaro, Milá, Ifá, Guagu, para Deus escrever e ouvir em Alá, Senhor. Ifá, ele é um oráculo, um método adivinhatório onde tudo que se passar dentro da casa de candomblé tem que ser passado também pelo jogo de búzio, pelo Ifá. É o método adivinhatório onde vai apontar o real problema que você está passando naquele momento. Então, todas as casas de candomblé e todos os baluartes, todos os babalorixás e alorixás, eles, quando chegam ao seu tempo de iniciado, a qual eles tomam a obrigação de 7 anos, seja seu cargo de pai ou mãe de santo, eles também são contemplados também com o jogo de búzio, a qual também eles passaram por esse aprendizado e vão também usar desse método para orientar todas as pessoas que chegar a precisar do Ifá e do jogo de búzio. Até chegar o dia do festejo, são passados por muitos momentos nas casas de candomblé. Quando o Iaô ele é iniciado, recolhido na casa de candomblé, ele passa por muitas etapas. Então são mais ou menos 3 meses recolhido. Hoje, as casas de candomblé, por conta das questões de trabalho, do dia a dia, que cobra muito, então isso aí foi reduzido muito a 21 dias para ser feito todas essas etapas e todas essas obrigações. Então, para poder chegar ao dia do festejo, ele passará por obrigações de ebós, ele vai passar por ensinamentos, ele vai passar por ebori, ele vai passar por todo o comportamento e todos os mandamentos de Ifá e do Iaô, a qual ele vai ser feito dentro daquela cria, para poder dizer assim, hoje é o dia do festejo, a qual nós celebraremos o orixá. Então, passa por todas essas etapas até chegar ao dia do festejo do orixá. Vamos falar um pouco de Exu. Exu é a boca do mundo, é a boca que tudo come, que tudo fala e que tudo vê. Exu é o comércio, é a comunicação. Sem Exu, nenhuma casa de candomblé tem movimento. Apesar de que todos os orixás têm sua função na natureza e nas casas de candomblé. Exu foi contemplado por ser o primeiro, porque quando Exu foi passado para trás, Exu trocou tudo no mundo. Homem virou mulher, mulher virou homem, trocou o dia pela noite e saiu trocando tudo. Então, Exu, ele é muito travesso. Então, com tudo mudado no mundo, o Olorum, ele respondeu aos caminhos de Exu, que Exu, se parasse com as travessuras, ele seria o primeiro. Então, todas as casas de candomblé, para não ter nenhuma quiumba ou
uma travessura de Exu na porta, a gente agrada primeiramente a Exu, para também cuidar da nossa cancela, cuidar da nossa porta. Celebrando a algum Senhor do Ferro, Senhor da Guerra, associado ao sincretismo católico, a São Jorge Guerreiro, e é um orixá de grande importância para todas as nações, toda casa de candomblé, né? É o orixá que a gente pede o caminho a ele, né? É o orixá que a gente pede a proteção. Nenhuma casa de candomblé não vive sem o orixá Ogum. Oxumaré, ele é a serpente do arco-íris, é o orixá associado às chuvas, como todo mundo conhece. É o orixá da transformação, o orixá da dualidade, né? 6 meses representado pela serpente Dan e 6 meses pela forma benéfica dele, que é o arco-íris e as chuvas. É uma aliança que ele traz entre Deus e Olorum e os homens, aqui na Terra, trazendo a bonança, dizendo que virá dias melhores. Mas eu vou falar sobre o Oxumaré na vida de Painaldo. Essa essência a qual eu fui consagrado a esse grande orixá, em todas as suas fases, em todas as suas essências. Eu agradeço todos os dias por esse pouso que esse orixá concedeu a Painaldo, de dizer assim: eu sou dono da tua cabeça, dono do teu destino. Em certas fases da minha vida, passei por muitas dificuldades, a qual esse orixá sempre esteve comigo. Não vai ser diferente daqui para frente, porque a vida é feita de lutas e de batalhas. Mas esse orixá conseguiu transformar minha vida em todas as suas fases. Eu agradeço de coração por ele fazer parte do meu ser, do meu eu. Arroboboi Oxumaré, a minha bênção a vós. Oxum é uma divindade a qual eu devo muito. Em muitas fases da minha vida, Oxum se fez parte, a qual também minha mãe Oiá, que eu sou de Oxumaré, com Iansã. Oxum, ela sempre fez parte desse axé, desde o início. Quando esse candomblé foi erguido, com muita luta, muita dedicação. Todo começo é muito difícil, para hoje esse candomblé está de pé, está como está. Oxum, ela é um orixá das águas, associado às cachoeiras, ao amor, à maternidade, às crianças. É aquele orixá ao qual o filho que pertence a ela é muito transformador, muito detalhista. São pessoas de grande virtude na vida, são pessoas inteligentes. São pessoas que buscam a transformação também, porque as águas de Oxum não param, elas sempre descem na cachoeira, né? Então ela sempre se renova, e o filho também sempre se renova. Todos os filhos que pertencem a esse orixá são pessoas movidas de grande poder, de grande ciência. Todo mundo sabe que Oxum, ela é praticamente dona do Ifá, dona do jogo de búzios, junto com Exu. Então são pessoas que têm grandes adivinhações na vida, são pessoas que têm muita sorte na vida, são pessoas dotadas de muita inteligência, de muita beleza também. O povo de Oxum, eles são belos por natureza, são um pouco invejados também, porque não precisa estar botando um pó, uma maquiagem no rosto para dizer eu estou aqui. Eles sempre aparecem. E quando eles aparecem, você vai saber que ele é de Oxum, pela beleza natural que ele carrega.
Ossanha não existe candomblé, porque Ossanha é a própria erva, é a própria saçanha, né? É o próprio egé verde, é o sangue verde, né? Então, sem Ossanha, sem o Euê Orixá, não existe caminhos, não existe curas. Ossanha é o conhecedor da erva que cura e da erva que mata, da erva que traz o amor. Ossanha, nas casas de candomblé, ele representa todos os orixás, toda casa de candomblé, porque sem erva, sem o egé, sem o egé verde, o sangue verde das plantas, não existe feitura, não existe orixá. Então, Oxum, Ossanha. Ossanha, ele é um orixá qual todas as fases de um iniciado precisa de Ossanha, porque é por meio desses elementos da natureza e de todas as suas ervas que a gente contempla cada ori, cada caminho, cada orixá. Salve Iemanjá, ó rainha das ondas, soberana do mar, ó Iemanjá. Olha seus filhos, sua força é divina, ó rainha do mar, ó sereia tão formosa, mãe das águas de Oxalá. Sua força é divina, Senhora soberana, ó rainha do mar, salve Iemanjá. Vou falar um pouco de Iemanjá. Iemanjá é o orixá conhecida por ser mãe, mas o povo esquece também um pouco que Iemanjá é um orixá rígido, é um orixá que sabe educar seu filho, é o orixá que sabe cobrar todos os seus filhos. Ela pode ser mãe dos seus fartos, que cria seus filhos e os filhos dos outros, mas é um orixá a qual ela é dona da casa de candomblé. Ela é um orixá que exempla muito seus filhos. Na fase da minha iniciação, eu fui acolhido por uma casa de Iemanjá. É tanto que hoje, a Casa Nagovô do Ebá, ela tem um culto específico a Iemanjá, né? Então, esse culto eu trago de lá de trás, onde eu fui recebido por esse orixá, e acolhido por essa casa, né? Dei meus primeiros passos dentro de uma casa de Iemanjá Ogunté. Então, minha gratidão a esse orixá vem desde lá de trás, desde a minha iniciação, desde da primeira saçanha que foi batida no meu ori, né? E então eu tenho uma certa gratidão a Iemanjá e vou levar o nome de Iemanjá até os últimos dias de minha vida, em forma de gratidão a esse orixá. Ó rainha do mar, soberana, ó rainha do mar, soberana, ó rainha do mar, salve Iemanjá. Oxalá é uma representação branca, é o pai dos pais, é o pai dos filhos. Sem Oxalá, em uma casa de candomblé, não existe candomblé. Oxalá é a paz, é a bandeira branca das casas de candomblé. Oxalá é o orixá a qual ele traz todo e consigo todos os ensinamentos da sua ancestralidade. Oxalá é pai de ori, pai de cabeça e pai de todos. Bem, Pai Naldo é uma pessoa cheia de vida, é uma pessoa completa como qualquer outra pessoa, tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades, sou uma pessoa de um bom coração, dedicada ao candomblé, dedicada a essa nação de Jejinagu. Fui iniciado há 27 anos atrás por um axé de Iemanjá, a qual dei seguimentos de minha vida espiritual pelas mãos de Sobô Aganju, em memória, conhecida por Mãe Zefinha de Obalaganju, da cidade de Garanhuns.
Sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa cheia de amor pela vida, também dedicada aos filhos dessa casa, aos clientes também. Sou uma pessoa que dediquei todo o meu tempo a cuidar de pessoas. Painaldinho para mim é um grande sacerdote dentro do axé, que tem muita força, muita perfeição. É tudo de perfeito dentro de um candomblé. O que marcou minha vida foi quando eu cheguei aqui, eu estava com 52 quilos e meu Painaldo me ajudou a sair de uma coisa que ninguém conseguiu, só ele. Hoje, graças a Deus e a Painaldo, eu estou com 75 quilos, estou com todo o axé completo com eles. O pai, ele não é só um pai de santo, ele é um pai de criação também, porque na época que ele me acolheu e acolheu minha mãe, meu irmão, a gente era de menor. Aí ele terminou de criar a gente e hoje em dia eu conheço e gosto, tenho uma grande admiração, um grande amor por ele como um pai mesmo. O único pai que eu tenho é ele e Adson, que foi as duas pessoas mais importantes que nos acolheram na hora que eu mais precisei. Naldo, para mim, é um grande amigo, né? Além de um pai, um babalorixá, né? Ele sempre acolhe os filhos. É uma pessoa incrível, né? Durão, forte, mas sempre acolhe aquele que sempre precisa dele. A Casa Nagô é minha essência. É onde eu dedico a maior parte do meu tempo, dedico a maior parte do tempo aqui nesse axé, cuidando de pessoas, cuidando e zelando dos orixás. A casa é de Jeje Nagô, nasci numa casa Nagô, ao qual eu já falei, e dei seguimento numa casa de Jeje. Então, aqui chegam pessoas de todos os tipos, todos os dias, a qual vem pedir um caminho, vem pedir uma benção, vem pedir uma orientação espiritual, onde eu dedico a maior parte a essa casa, a esse axé. A Casa Nagô hoje, ela representa a maior parte do meu tempo e da minha vida. É um calendário litúrgico que a casa tem, né? Então, mediante todos os festejos, há sempre uma programação. Cada orixá tem seu tempo, tem seu dia, tem sua hora. Então, os festejos da Casa Nagô Vodun Ebá, ela é movida por um calendário a qual todos os orixás têm seu momento, tem seu dia e tem seu espaço e tem sua hora. Na questão da programação da festa, do festejo, né, do orixá, então por detrás existe uma antecedência, na verdade, onde a gente trabalha muito na casa de candomblé, prepara muita coisa, vem a parte de organização, vem a parte de enfeite, vem a parte de AG1, que é a comida servida também nos dias dos festejos dos orixás. Então, por detrás disso tudo tem muito trabalho. Então, tem que haver uma certa programação antecipada para poder dizer assim, chegou o grande dia, chegou o festejo, chegou a hora do glamour, digamos assim. Vamos falar um pouco do Laboré de Oxum, de Emanjá, de Oxumaré, Logum Edé, porque todos os orixás têm o seu momento da gente fazer sua oferta, sua oferenda, sua celebração. Então, em meio tempo, a gente há uma antecipação de preparação de todos esse laboré, que para quem é de candomblé sabe que não é só a gente colocar só uma cesta enfeitada com flores. Existe todo um fundamento, todo um preparo para poder a gente se dirigir ao mar, se dirigir a uma cachoeira e fazer essa oferenda. Então, tudo isso há uma antecedência e uma preparação, uma louvação para poder ser entregue essas oferendas, esses preceitos, tanto no mar quanto também na cachoeira. Falar de preconceito em Lagedo, eu acho que Painaldo foi um dos pioneiros a enfrentar isso. Porque muitas casas de candomblé, quando eu dizia sim, eles diziam não. Então,
Eu fui um sacerdote aqui que disse para Deus e para o mundo que eu era de Candomblé e nunca me envergonhei de dizer eu sou de Candomblé. Enquanto a gente convidava outros terreiros, outras nações para nos acompanharmos, para dizer assim, a gente tem valor, a gente tem respeito e você me respeite, porque você tem que respeitar. Se eu respeito o seu amém, você tem que respeitar o meu axé. Então, eu particularmente nunca tive vergonha de ser chamado de Pai Naldo, né? As pessoas elas assimilam muito as questões de pai. Por que pai? Pai porque cuida. Mãe porque cuida. Mãe porque zela. Ah, você é pai de santo. Não, não sou pai do santo. Eu sou um sacerdote de Candomblé, né? Então, é associado essa questão de pai e de mãe por conta disso, porque o Candomblé, ele é uma nação, ele é uma religião a qual cuida mais bem um do outro. Então, falando de Candomblé e de preconceito religioso, aqui em Lajedo eu passei por muitos. E passamos até hoje, não é só eu não. Então, mas eu tenho um porém, eu tenho um valor que quando a gente se dá o valor, se dá o respeito, a gente não dá seu espaço a ninguém, não dá seu tempo a ninguém. Então, se eu passar na rua alguém me taxar de alguma coisa, com certeza eu vou voltar. Porque a gente tem que dar valor a você mesmo, dar valor à religião, dar valor à sua essência. Então, se você não defende o seu batente, não defende sua casa, não defende sua religiosidade, você não é digno de ser um sacerdote ou de ser de Candomblé. Se você tem vergonha de colocar seus elequês, de colocar o nome do orixá na rua, para que as pessoas tenham conhecimento, porque vão falarem aqueles que não têm conhecimento do que é o Candomblé. Ah, o Candomblé é macumbaria, o Candomblé é feitiço, o Candomblé faz mal, o Candomblé faz... Venha conhecer primeiro para poder você falar. Então, o Candomblé é uma religião linda, uma religião maravilhosa, uma religião do branco, uma religião da paz, uma religião que cuida bem um do outro. Hoje, foi por muita luta que Salvador, na Bahia, hoje tem uma data específica para a lavagem do Bonfim, a qual também todos os terreiros de Candomblé, seja não só da Bahia, mas como todo o Brasil inteiro, teria que ter essa força, esse direito a qual a gente pudesse expressar nossa religiosidade, nossa fé, expressada também dentro do sincretismo católico. Eu sei que há uma dificuldade muito grande para poder também o povo de santo, o povo de Candomblé, ter esse momento de uma lavagem de uma escadaria de uma igreja, de poder fazer o seu manifesto, de poder expressar a sua fé. Aqui em Lajedo nunca se ouve isso, porque a mente ainda das pessoas ainda são um pouco pequena para poder a gente levar esse festejo, levar essa celebração, a trazer essa questão, essa força para unir as pessoas em um momento único, a qual a gente poderia expressar a nossa fé sem tanto preconceito, sem tanto apontamento, mas isso vai ser em dias para frente, porque ainda existe uma mente pequena da sociedade em questão dessa louvação, dessa obrigação que é tão importante para as casas de axé. Uma mensagem aqui a todas as pessoas. Antes de criticar as casas de santo, visite primeiro, olhe primeiro o que as pessoas fazem. As casas não só são restritas às pessoas do Candomblé, mas sim a um público em geral. Então, eu convido a todos vocês para que vocês conheçam melhor, não só a Casa Nagô, mas também todas as casas de Candomblé, que possa estar aí mais perto de vocês. Uma mensagem que eu quero deixar mais também aqui a mais, que o Candomblé, ele é uma religião muito bonita, uma religião linda, a qual as pessoas devem conhecer melhor para não estar apontando uma coisa que não se tem o conhecimento. Hoje, a gente não pode bater no peito, né, e dizer assim, eu sou de religião tal,
sigo essa doutrina espírita, sigo essa religião católica, sigo esse evangelho, entendeu? Cada um no seu cada qual. Mas antes de criticar, a gente deve ter o conhecimento sobre o que é o candomblé e as casas de santo. Crede, mi crede,